todas as crianças de 3 a 9 anos. Vem aqui para frente, nós estaremos orando por vocês. Todas as crianças. De 3 a 9. Antes era de 0 a 9, né, pastor? Todas as crianças. É muita bênção. Estou sentindo falta, assim. Cadê o netinho? Ah. Vem, Loá, corre, Loá. Se você puder estender as suas mãos, vamos agradecer a Deus pelos pais e pelos professores que têm sido bênção na vida dessas crianças. Obrigado, Senhor, por cada pequenino, Deus, que o Senhor tem abençoado a terceira igreja. Obrigado pelos seus pais, o compromisso que cada um tem com Tua palavra, preocupação de trazê-los, Senhor, para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, continua dando livramento a essas crianças, saúde, em nome de Jesus, e continua usando, Deus, os professores como esse canal abençoador na vida deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis subir, não vão correndo não. Bênção demais, irmãos. Eu tenho uma mensagem hoje na carta que Deus deu João para escrever em Apocalipse. Uma mensagem na carta aos Efésios para uma igreja que se completa 50 anos de existência aqui no Jardim Pérola. E eu, em rápidas palavras, vai ser uma reflexão simples. Eu quero estar falando aqui de elogios, de exortações e de promessas. Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. A terceira igreja completa quantos anos aqui no bairro? 50 anos. E através da carta que Deus deu a João, no capítulo 2, eu quero trazer uma simples reflexão para a terceira presbiteriana renovada e todos aqueles que estão assistindo essa live. Apocalipse, capítulo de número 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Senhor, Tu és dono da igreja, Tu falas como queres, que o Senhor venha, Deus, de uma maneira muito simples, falar com o Teu povo mais uma vez. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Noiva do Cordeiro, povo abençoado por Deus. Você é sabedor que este mundo em que vivemos tem muitas regras. Esse mundo jaz o maligno. Sim ou não? Nós sabemos que o nosso adversário, o diabo, Satanás, Lúcifer, ele trabalha atrapalhando as pessoas crescerem. Nós percebemos claramente, através dos evangelhos, através das profecias, que esse mundo seria muito complicado, muito difícil. E nós percebemos o amor de muitas pessoas se esfriarem. Muitas pessoas estão se esfriando. Em contrapartida, nós sabemos que existem aqueles que perseveram. E se esse mundo jaz o maligno, e é um mundo que tem muitas regras, e que o sistema é muito complicado, e que há pessoas com a disposição de cometer atos terríveis, com requintes de crueldade, tirar vidas, atrapalhar o avanço da igreja, nós sabemos que isso está acontecendo ainda nos dias de hoje. Mas percebemos que muitos lutam contra isso. E ao ler esse capítulo 2 de Apocalipse, e pensar nesta igreja tão bela, tão linda, que foi fundada aqui no bairro Pérola, é bom nós lembrarmos os irmãos que essa igreja de Éfeso passou por elas grandes pastores, grandes homens, homens tementes, cheios do Espírito, fervorosos, que ensinaram verdades, e essas verdades ensinadas por estes homens libertaram muitas vidas, fez pessoas crescerem. E não é diferente, não foi diferente aqui na Terceira Presbiteriana Renovada. 50 anos de existência, você que está aqui há muito mais tempo do que eu, você é sabedor que passou nessa igreja grandes homens de Deus. Foram pastores dessa igreja, homens tementes, simples, mas fervorosos, com coragem, com disposição, e que trouxeram mensagens para poder edificar. Lendo Efésios e indo para Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, ali mostra o nascedor dessa igreja, a coragem de Paulo, a obra que ele fez, e ele afirma claramente que ele enfrentou muitos momentos difíceis em Éfeso, momentos tenebrosos que ele enfrenta para fundar a igreja. Ele teve que mudar para esta região, ele fica ali cerca de 3 anos. É relatado em Atos dos Apóstolos que Paulo, que foi a peça fundamental, foi instrumento de Deus para o surgimento dessa igreja, fala-nos que ele fica ensinando na casa de um homem chamado Tirano por cerca de 3 meses. Éfeso era uma igreja, era uma cidade muito próspera, rica, mas espiritualmente era falida. Adorava naquela cidade o imperador
e também a deusa Diana. Lendo um pouco mais da história, 2 grandes cultos eram feitos naquele lugar antes de Paulo chegar ali. O culto a Diana e o culto ao imperador. E Paulo foi ousado, teve coragem de começar, sendo ele sabedor que ele enfrentaria muitas dificuldades. E vendo a história, escutando dos pastores e lendo um pouco, eu percebo que esses que fundaram, esses guerreiros de Cristo, que começaram aqui, num tempo, num lugar muito pequeno, aonde o catolicismo mandava e desmandava, uma força muito grande, aonde o cristão, no período, 50 anos atrás, era muito mais ridicularizado, era muito humilhado. Eu não passei, talvez, a humilhação que Josias, pastor Eliabe e tantos outros passaram, porque nasceram de pais, numa família onde foram ensinados, desde o berço, que existe apenas um rei. Mas vocês que enfrentaram isso sabem da história, da coragem de homens, de serem chamados de loucos, mas com todas as dificuldades, com todos os embates, Paulo ali ficou. E quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, acho que é 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que ele finge de fraco para ganhar os fracos. Paulo abre mão do salário, ele deixa claro na carta aos Coríntios, e isso tudo por amor a almas. Isso é algo tremendo, irmãos. Quando você vê o nascedor da igreja, o coração desses homens, a disposição deles de trabalhar visando almas, sendo apaixonado por almas, mesmo sendo ridicularizados, xingados, eles estão firmes, porque eles sabem quem é Deus. E Paulo enfrenta muitas tempestades, e por amor a almas, ele finge de fraco para ganhar os fracos. Que coisa tremenda. Que estratégia. Um homem cheio do Espírito de Deus. Homem que para ganhar os judeus, mesmo ele sendo liberto da lei, entendendo que ele não precisava participar mais das festas que ali os judeus faziam, mesmo ele sendo sabedor e ensinador, que são sombras, que é algo muito mais importante agora, ele participava das festas, mas com outro entendimento, por causa de almas, por amar almas. Eu vejo que homens, fundadores dessa igreja, mesmo sendo conhecedores que existe apenas um Deus, eles escutavam tantas pessoas que acreditavam em tantas coisas, mas mesmo assim eles visitavam e tinham paciência de escutar, para se tornar amigos. Não comungavam com aquilo, mas demonstrava um amor em escutar as pessoas, para depois convidá-las. Isso é algo tremendo. Convidando tantas pessoas viciadas, cheias de mania, abraçando eles, com um objetivo: fazer com que Cristo nasça em seus corações. Olhando então no passado, eu vejo um trabalho muito árduo, sem visar o lucro, sem visar finanças. Eu não sei, mas assim penso, que todos que viveram aqui 50 anos atrás,
não escutaram e ainda não escutam mensagem sobre você vai ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro. Mas escutaram sempre: Jesus morreu, ressuscitou, vai voltar para buscar um povo. Ele deu a vida por você. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele dá dons espirituais. Ele exige santidade. Talvez não com tanta profundidade como tem muitos hoje, mas essa verdade destrona as trevas. Foi ensinada. Foi pregada. Eu vejo então o nascedor da igreja, um nascedor edificante, com homens corajosos, fervorosos, que não temem a morte. Paulo funda essa igreja. Eu não sei, pastor, qual foi o primeiro pastor, mas eu sei que os pastores que passaram aqui foram grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. E quando eu vejo o pastor que fica na igreja após Paulo, Timóteo, também um discípulo, vendo que a igreja, os discípulos sempre discipulam. Eles amam o amor de Deus. E o que Deus ama? Vidas. Preocupação com vidas. Apaixonado por vidas. Principalmente com o eterno Salvador Jesus Cristo. A gente percebe isso nas pregações de Paulo, no testemunho de Paulo, na coragem de Paulo. A gente percebe esse fervor, essa coragem. Frutificava aonde ele passava, a ponto desta cidade de Éfeso, que era apenas conhecida como uma cidade próspera financeiramente, aonde todos conheciam a deusa Diana, onde o imperador era adorado, reverenciado. De repente, com o nascedor dessa igreja, a gente percebe que essa cidade começa a ficar rica espiritualmente. A ponto de comerciantes, de pessoas, quando começam a entender a mensagem, começam a jogar as suas mendigas fora. Começam a entender, muitos começam a entender que estão errados. A gente percebe também que houve um grande tumulto, mas isso é muito normal. Porque é onde as trevas começam a ser dissipadas, o nosso adversário. Ele sempre tenta atrapalhar, mas as portas que Deus abre, ela tem que florescer. Louvado seja o nome do Cordeiro. Outro pastor dessa igreja foi João. Esse João que escreve aqui Apocalipse. E todos sabem que João é conhecido como discípulo do amor. Quando a gente olha as cartas de João, nós percebemos ele falando do amor, a ponto de ele dizer que Deus é amor. A gente vê que João foi um discípulo muito próximo de Jesus Cristo. E dos 12 primeiros discípulos, ele não foi martirizado. Mas não faltou tentativas. A tradição nos diz que tentaram cozinhá-lo, colocaram um caldeirão de azeite, ferveram e jogaram ele dentro. Eles dizem que nada aconteceu com João. Esse homem que pastoreou essa igreja de Éfeso, pegaram esse homem, o imperador Domiciano, e jogaram ele na ilha de Patmos. O que significa jogar um homem como João na ilha de Patmos? É o sistema dizendo: nós mandamos, nós temos força. Jogar um homem como João na ilha de Patmos é jogar com um objetivo: para destruí-lo. É fechar as portas. É dizer: não gostamos da sua mensagem. Não gostamos de você. Não simpatizamos com você. É dizer para todos: é assim que agimos. Quando interfere no nosso sistema, nós somos fortes. João e os seus são fracos. Patmos
simboliza um lugar terrível para destruir com o emocional de João. Um lugar de solidão, um lugar de bestas feras, um lugar terrível, um lugar onde ninguém sonha conhecer. E olhando para 50 anos dessa igreja, os pastores que aqui passaram, todos eles tiveram um momento na ilha de Patmos. Um lugar de sofrimento. Um lugar onde eles entenderam que jogaram eles. Colocaram eles em uma situação difícil. Com o objetivo, matá-los. Pará-los. Espiritualmente. Emocionalmente. Todos que passaram aqui, falo com temor e com dor na alma. Não conheço todos, mas possivelmente eu lancei um dos pastores aqui na ilha de Patmos. E quando você faz isso? Quando nós começamos a menosprezá-los, acusá-los, apontá-los, atitudes, quando dizemos não, isso marca. Se tem uma coisa que marcou João, foi a ilha de Patmos. A entrada de João na ilha de Patmos, assim penso que foi uma entrada terrível, difícil. Vou morrer, estou sentindo dor. A ilha de Patmos, todos os homens que fazem a obra de Deus enfrentam a ilha de Patmos. Conhece Patmos? E quem lança lá dentro? Essas pessoas na ilha de Patmos. Às vezes é o nosso sistema, esse sistema cheio de nós mesmos. Mas eu louvo o Senhor, porque a ilha de Patmos para João foi um quarto de guerra. A ilha de Patmos, Domiciano poderia dizer: sou forte, ele é fraco. Eu mando, faço o que quero, eu menosprezo, eu piso, eu tenho poder, eu fecho portas. Na ilha de Patmos, para João, é João dizendo para mim, para você e para o mundo: eu amo a Cristo mais do que todas as coisas. Eu amo almas. Eu amo almas. Com toda a dificuldade. O momento mais marcante na vida de João foi Patmos. De todos os pastores que passaram aqui, o momento marcante foi Patmos na história deles. Aquele momento onde eles sentiram: vou morrer, estou sem força. É nesse momento que entra em cena aquele que tem cabelos brancos como a neve, que os seus olhos têm cor de ambar. Aleluia. Ele que está aqui essa noite, dizendo: o seu Patmos é um lugar de revelação profunda. Quem está entendendo? Posso continuar? Deus tem uma mensagem para a igreja que completa 50 anos. Líderes que passaram por Patmos, que entram: vou morrer, saem mais fortes para dizer que existe um Deus, aleluia, que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. A tradição nos conta que esse imperador que lançou João na ilha de Patmos
faleceu. E João saiu da ilha de Pátimos. Louvado seja Deus, com 7 mensagens para 7 igrejas. Aleluia. João saiu com uma mensagem nova. João saiu com uma mensagem edificante, uma mensagem importantíssima para os nossos dias. Uma mensagem onde nós aprendemos coisas profundas, uma revelação viva que edifica e nos faz ficar mais fortes. Ele saiu de lá com a mensagem para as igrejas. E a primeira igreja que ele recebe a revelação é uma igreja onde ele pastoreou. Que privilégio! Os pastores que aqui pastorearam na ilha de Pátimos receberam uma mensagem para a igreja que eles pastorearam. E nesta mensagem nós percebemos elogios. E nessa mensagem nós conseguimos ver também exortações e também promessas. E todos os pastores que passaram aqui avivaram a igreja. Exortaram a igreja com doçura e lembraram a igreja das promessas de Cristo Jesus. E o primeiro elogio que o dono da igreja, que Cristo faz e manda João escrever, é: conheço tuas obras. Ou seja, eu conheço como começou. Conheço. Eu conheço o fundador. Eu conheço quem eu usei no início. Conheço. Conheço a beleza dessa obra. Aleluia. Conheço que o trabalho foi árduo. Não teve nenhuma aqui, que passaram aqui, que disse foi fácil demais. Nenhum. Alguns partiram, que eu sei. Mas todos eles testemunharia. O trabalho foi árduo. Mas se fosse para fazer outra vez, eu faria, porque eu nasci para fazer a obra de Deus. Tem Pátimos, se tem Pátimos, tem a presença de Deus. Pátimos pode ter lágrimas correndo pelo seu rosto, mas tem Jesus Cristo enxugando do seu rosto todas as suas lágrimas. Conheço a sua perseverança. Não tem como uma igreja lutar contra um sistema maligno, corrupto, lutar contra bestas feras. Um trabalho fácil, sem perseverar. Pastores são xingados, porque eles não revidam, acham que eles podem fazer deles o que quiserem, contarem piadas. São tantas coisas. Conheço o trabalho árduo, conheço a perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Isso é tremendo. E que vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Como isso? Nos ensinos, os ensinamentos mostram claro que para ser apóstolo tinha que conhecer Jesus, ser do tempo de Jesus. É por isso que Paulo, apesar de não ter o privilégio de ser escolhido no início, ele diz claramente: ele apareceu para mim, eu vi ele. O primeiro requisito é ver Cristo. Ele fala que nesse período, Cristo já tinha partido, estava na glória, estava revelando para João, dizendo: você coloca à prova e não toleram aqueles que dizem ser apóstolos e não são. E eu fiquei tão impactado que o outro elogio que ele faz é que ele odiou o ódio daquela igreja. Que coisa tremenda, Zé. Alguém elogiar o ódio da igreja. Leia o verso 6, por gentileza. Olha que elogio, ele elogia as obras, porque as obras dele, eles perseveraram e eram árduas. E no verso 6, ele diz: mais uma coisa eu tenho a seu favor, vocês odeiam as práticas dos
Nicolaitas. Deus está elogiando o que eles odeiam. Isso é tremendo. Está faltando pouco tempo. Nós não comungamos com adultério. 50 anos nós não comungamos com a mentira, com crime organizado, com falso político. Nós não toleramos a mentira, não aceitamos. 50 anos isso aqui sendo pregado. Se tem 50 anos sendo pregado, nada melhor do que o Rei dos Reis elogiar a igreja. Eu elogio o que vocês odeiam. E vocês não suportam os nicolaítas. Aqueles que dizem que pode ser crente, servir a Deus e também servir o mundo. Busque a Deus aqui, no dia de domingo, e viva a sua vida do jeito que você quiser. Aproveite, farrei muito. E o Senhor está dizendo, eu sei que vocês odeiam isso. Vocês são contra isso. Agora, difícil, Lu, foi ver o que Deus vai exortar. Se ele elogia o que a igreja odiava, agora ele vai exortar o que a igreja, o amor da igreja. Como a igreja está? Olha, pastor, exortar o amor que a igreja tem agora. Ele fala, contudo, vocês perderam. Presbítero Evandro, é possível nós dois fazermos a obra de Deus e no Vale de Quitionha, está aqui nos estudos bíblicos, está do lado do nosso pastor e perdeu o primeiro amor. Estou dizendo que tem como fazer a obra sem o primeiro amor. E Deus está dizendo, a obra vocês fazem, mas só que vocês fazem essa obra, mas só que eu não recebo elas, porque vocês perderam o primeiro amor. Isso é sério demais. 50 anos, essa igreja escutou que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não mediu esforços, ele derramou sangue, ele sofre, ele ressuscita, ele vai para os céus, derrama o Espírito na igreja, no dia de Pentecostes, ele aviva a igreja sai de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, com amor, com coragem, com disposição. Homens como Paulo, que funda a igreja, discipula a igreja, que amam o amor de Deus de tal maneira, que ele bate no peito e fala, me imitem. Homens como João, que é lançado numa ilha para morrer, e que recebe a maior revelação de todos os escritores. Se as cartas de Paulo são profundas, a de Apocalipse para mim supera. É uma profundidade final, única, ímpar. É Deus dizendo, é o fechamento para dizer, eu mando, estou voltando, fiquem firmes. E de repente esse Deus revela um dos pastores dessa igreja de Éfeso, essa igreja que trabalha muito, essa igreja que Deus elogia o ódio que elas têm das coisas erradas, dos nicolaítas. De repente agora ele fala, mas o amor de vocês não sobe, essas obras que vocês fazem não adianta, vocês perderam o primeiro amor, mas aonde? Eu não sei. Eu procurei, Jair, para mim falar para vocês, ó, Éfeso errou, foi aqui. Eu não sei aonde Éfeso errou.
Como eu gostaria de saber aonde Éfeso caiu. Mas não está revelado, só fala, está revelado. Você, Éfeso, perdeu o primeiro amor. Eu não sei se você que está aqui 50 anos, ou menos um pouco, eu não sei o que aconteceu na sua trajetória. Eu não sei se você já recebeu essa exortação dizendo, é para mim. Estou fazendo a obra, não é como eu fazia antes. Porque uma coisa é clara, é possível ficar casado e perder o primeiro amor. Tem pessoas que permanecem fiel um com o outro, mas não lembra mais das datas importantes, não abraça mais, não leva para sair mais, não convida mais um ou outro, não preocupa como preocupava mais, não conversa como conversava mais. A gente percebe isso, que é possível também. Como o Senhor disse, conheço as obras, a perseverança, o que vocês odeiam, conheço. E o que vocês odeiam, eu também odeio, mas contudo, vocês perderam algo importantíssimo na vida, o amor. Gente sem amor, a vida não tem beleza. Eu tenho certeza que a Si não conseguia olhar para o Zé quando ele estava partindo. Graças a Deus está indo. Mas a gente vê que o amor, ele suporta, ele luta, ele corre atrás. Isso é amor. Uma vida sem amor. As pessoas andam, olham para outra sem amor, eles não toleram o outro. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que o amor é paciente. Quando a gente perde o primeiro amor, a primeira palavra do cônjuge, a gente responde ele com agressividade. E a gente está sem amor. A gente está sem paciência, porque fala que o amor é paciente, que o amor tudo suporta, que o amor tudo sofre, e a gente começa a colocar limites. Não, aí eu não vou sofrer mais. Não parei, eu vou ver minha vida. Já viu essa frase? Eu vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida, eu sei que eu vou, você fica. Quando a pessoa perde o primeiro amor, a gente vê no falar dele, na maneira dele agir na igreja. 50 anos. A gente percebe que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Eu não sei se você entendeu os elogios e a exortação, mas entenda muito bem, essa igreja ouviu a mensagem, e o Senhor disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles ouviram e não importaram. O que aconteceu com Éfeso? Acabou. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Acabou a igreja, Ivo. A igreja que foi fundada. A base é maravilhosa. O início é edificante. Profundo. Aviva a nossa alma. Em Éfeso, vidas foram libertas. Mas o que aconteceu? O que nos faz perder este fogo? Será as distrações desse mundo? Será o trabalho árduo nosso? O que nos faz perder aquela vontade de aprender terça-feira? O que nos faz não andar, não buscar como buscávamos antes? O que acontece conosco? Uma coisa eu sei, eu não sei aonde Éfeso caiu. Você também não, mas você sabe o que está te esfriando. O que te atrapalha? É João que está na ilha de Patmos? É o novo pastor da igreja? Se Paulo fundou, se Timóteo passou, se João passou, quem estava pastoreando lá, pastor? O senhor sabe o nome dele? Eu procurei, não sabia quem estava no atual, mas uma coisa eu sei. O Senhor disse, escreva aí, para o anjo da igreja. A igreja trabalha mais. O que nós temos que fazer para nós não perdermos esse amor, irmãos? Se essa igreja perdeu o amor, recebeu elogios, foi exortada, Deus falou a promessa, aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Tem promessa para o vencedor. Para nós não perdermos esse amor. Para que, se
estamos aqui com 50 anos, é porque nós temos ainda amor. Para que a nossa geração possa continuar aqui, para que o pastor possa chegar aqui de bengala e ver os seus netos pregando aqui, pastor Eliabe. Que nós possamos ver, como nós estamos vendo os filhos do Josias tocando, em breve pregando, podemos ver o neto do Zé pregando aqui, falando de Jesus. Nós temos que perseverar, igreja. Nós não podemos perder esse amor de incentivar, de levar os nossos filhos. Nós não podemos perder o fervor da oração, a seriedade do Evangelho de Cristo. Não adianta apenas trabalhar por trabalhar, porque uma coisa eu sei, é possível você trabalhar sem vontade e sem amor. E mesmo assim você recebe o seu salário, mas não adianta se nós estivermos pregando aqui, ficando aqui sem amor. Não adianta, o céu não abre, as coisas não acontecem, não. Deus está dizendo para mim, para você, olha, 50 anos foi uma história onde teve momentos bons, momentos difíceis, líderes na ilha de Pátimo, mas teve revelação, teve livramento, teve unção do Espírito, teve conversões de alma. Não pare, não deixa este fogo apagar dentro do seu peito. Levante a cabeça, perceba aonde você caiu, se você caiu, se não, continue firme e ajude quem caiu ou quem está para cair. Como? Vai lá, visite ele, abrace ele, ore por ele, chama ele para ir para o monte. Nas coisas simples, nós ficamos cheios de mimimi, irmão. Não vou mais no monte, eu não gosto de orar. Irmão, a ilha de Pátimo é um lugar de oração. Talvez esse irmão está entrando na ilha de Pátimo e não tenha a sua experiência. O apóstolo Paulo diz: tudo o que eu passei, as experiências que eu tive amargas, é para me consolar as pessoas que vão passar por aquela mesma dificuldade. E nós estamos sendo ministrados hoje, aleluia, por um Deus que é poderoso, dizendo: receba esse elogio, conheço o trabalho de vocês, mas tenham cuidado para não perderem o primeiro amor. Se você perdeu aquela vontade de vir na igreja, de falar de Jesus para as pessoas, se almas não é mais importante, você perdeu o primeiro amor. Se o cargo é mais importante, você perdeu o primeiro amor. Se você quer apenas liderar, você perdeu o primeiro amor. Mas se você preocupa com almas, se o seu objetivo é almas, como Paulo diz: eu fingi de fraco, para mim poder ganhar os fracos. Aleluia, porque eu me importo com almas. O apóstolo Paulo chega a ser redundante em dizer: eu fiz de tudo para ganhar todos, mas ganhei alguns. Louvado seja Deus. É assim, a gente bate a tarrafa aqui nesse bairro, pastor. Sabe, nós tivemos, é tarrafa aqui, é no Pérola, é no Fraternidade, é no Bela Vista, e vai. Cadê? Não tem ninguém. De repente chegou um aqui de 82 anos de idade. Você, mas eu busquei tanto, né? É jovem isso, e veio um. E a gente sabe que ele não gosta de faltar de trabalho evangelístico. Nosso Deus, ele não fala, não é a quantidade, mas vai com amor. Não preocupe, mas faça a obra de Deus. Não perca essa chama não, irmão. Fale de amor no seu trabalho. As pessoas têm que saber que você é lavado e remido no sangue de Jesus, e tem que saber sobre o céu e sobre o inferno. Se você não pregar isso, irmão, perdeu o primeiro amor. Porque no primeiro amor, irmão, nós somos esquisitos demais. O primeiro amor, você lembra quando você estava apaixonado pela Dona Maria? Não era? Toda hora você queria ver ela, era ou não era? Isso é primeiro amor. Eu vejo os Josias todo dia atrapalhando Patrícia, querem conversar com Patrícia. É assim, não é assim, Marquinhos? O primeiro amor. Eu vejo o Lu, é amor, só que depois vai esfriando, fica lá, sem enjoar. Não, irmão, o primeiro amor não pode acabar. Quem está comigo aqui? Aleluia. E que este fogo, que nos deu essa vitória para chegarmos aqui aos 50 anos, através de homens que passaram aqui, simples, mas cheios do Espírito, que enfrentaram Pátmos, e você sabe que eles enfrentaram a ilha de Pátmos, mas sobreviveram. Ore por eles, abrace eles, e fala assim: quando você pular no Pátmos, eu pulo com você. Porque lá é lugar de revelação. Amém ou não? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Cadê o louvor?